décadas. Os rumos da economia e o combate à inflação foram assuntos em destaque nas comissões do Senado esta semana. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, vieram ao Congresso falar sobre o tema. Os senadores também aprovaram projetos importantes nas áreas agrícola, trabalhista e educacional. Confira. A Comissão de Educação aprovou o projeto que aumenta a carga horária mínima de ensino nos níveis fundamental e médio. A medida prevê 960 horas, um aumento de 160 horas no período atual. Outro projeto aprovado aumenta de 75% para 80% a frequência escolar mínima exigida para a aprovação do aluno na educação básica. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, os senadores decidiram realizar audiência pública para debater a aquisição de terras brasileiras por estrangeiros. A autora do requerimento, senadora Ana Amélia, citou declaração do presidente do INCRA de que países como Vietnã e China têm manifestado interesse em comprar terras brasileiras. A China não tem mais território para exploração, para a produção de alimento, ou por acidentes geográficos, ou por clima, ou por uma série de fatores que impede a China de avançar numa fronteira agrícola. Então o Brasil é, digamos, o Eldorado agrícola para o planeta. Mas nós temos aí algumas circunstâncias, Código Florestal, por exemplo, preservação do ambiente, a própria questão da legalidade constitucional. Na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores aprovaram, entre outras matérias, o projeto que regula o trabalho dos pescadores que atuam na pesca industrial. Os contratos de trabalho deverão seguir a CLT e assegurar remuneração fixa e um percentual do resultado da pesca aos trabalhadores. A preocupação com o surto inflacionário e os rumos da economia foram destaque em duas audiências realizadas nesta semana. A primeira, na Comissão de Assuntos Econômicos, ouviu o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele reconheceu que os custos com transporte público e alimentação, além do aumento no valor das commodities no mercado internacional, têm pressionado a alta de preços, mas garantiu que o governo vai trabalhar para manter a meta da inflação de 4,5%, com variação de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Como a nossa economia está mais aquecida, nós temos alguns focos internos, principalmente em serviços, porque você não consegue aumentar a competitividade, você não consegue importar serviços, então nós temos que zelar para impedir o contágio da inflação de commodities sobre o restante da economia. Vossa Excelência, em momento difícil, tem conseguido conciliar política de estabilidade de preços, de estabilidade monetária, com crescimento econômico, mantendo a importante rede social que existe hoje no Brasil. E numa audiência conjunta de 6 comissões do Senado e da Câmara, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, reafirmou que o controle da inflação é o principal desafio do governo. Conseguimos manter a inflação estabilizada ao redor da meta ao longo do tempo, afora alguns episódios, com uma taxa de juros de mercado declinante. A taxa de juros real também declinante, crescendo aí nos ciclos monetários, como é o caso desse ciclo, mas também com uma trajetória consistentemente declinante ao longo do tempo. Evidente, a preocupação do Brasil é com a inflação, e a âncora da inflação é o crescimento, com distribuição de renda. Então, acho que o Banco Central conduz isso com extrema competência, com serenidade, tem que ter equilíbrio.